quinto ano. Tudo bem? Bom dia para a turma da manhã, boa tarde para a turma da tarde. Estamos iniciando a nossa aula de português. Hoje é quinta-feira, né? Nós não temos mais, né, arte ou educação física. A professora Georgette vai deixar lá para o final, né? Quando fechar o conteúdo de português, dá um aulão, né? Fechando o livro de arte, né? O livro Traços e o livro Bem-Estar. Falando de livro, né? Eu quero agradecer os alunos que já foram lá na escola, já deixaram o livro do terceiro bimestre, mas ainda tem muitos alunos que ainda não deixaram o terceiro bimestre. Ah, professora Georgette, só pediu o terceiro bimestre e não pediu o segundo. Pode levar os dois, tá? Pode levar os dois. Ah, terminei o segundo, não terminei o terceiro. Leva o segundo e deixa o terceiro para depois, mais tarde, quando vocês terminarem, ok? Mas não deixa de levar, para a gente poder estar corrigindo, para a gente poder estar acompanhando, bom? Então, na aula passada, nós já temos estudado algumas aulas que tem falado de história em quadrinhos, né? HQ. Eu acho que na semana passada eu troquei as letras, né? Mas nós falamos de história em quadrinhos, falando, desculpa, do balão, né, da fala, o balão do pensamento. Falamos de alguns balões, tá? Nós vimos, né, que a linguagem e sentidos, que há a linguagem e há o sentido. Então vocês podem perceber que na página 12 nós temos aí, né, o balão da fala, o balão de quando alguém está falando um segredo, né, cochichando, falando no ouvido, o balão do pensamento, do grito, né, quando mais de um personagem estão falando junto, né, o balão de dúvida, o balão que dá uma admiração. Bom, nós chegamos na página 14. Na página 14, nós temos, né, o conhecido, aquelas carinhas que expressam alguma coisa. Isso aí no nosso dia a dia, ele é muito utilizado, né? Quando você tá feliz, tá bravo, né? Tá piscando o olhinho, tá mandando um beijinho, tá chorando, ou quando você tá de óculos. Então isso aí já faz parte do nosso dia a dia. Bom, o que você observou? A linguagem correta é aquela que está de acordo com a situação comunicativa, de acordo com o contexto, observando quem fala, para quem se fala, sobre o que se fala e onde se está falando. Nós estamos estudando em história, né, sobre a comunicação. O ser humano, ele tem a necessidade de se comunicar, né? Nós fomos criados para vivermos em grupo, né? Não é? Ninguém foi criado para viver sozinho. Fomos criados para viver em grupo. E quando você está em grupo, há uma necessidade de que haja uma comunicação. Só que você precisa falar e você também precisa ouvir. Tem pessoas que só gostam de falar, mas na hora de ouvir fica difícil de ouvir. Então, a comunicação, ela precisa ser falada, né, para que haja comunicação. A pessoa que está ouvindo, ela precisa também entender. Então, linguagem, há uma diferença entre linguagem e língua, tá? A linguagem é todo o sistema de sinais que permite estabelecer uma comunicação. Bom, se eu pegar uma imagem dessa, né, como a tia Georgette costuma muito fazer com as meninas que eu tenho aí no privado, né? Que acontece? Tia Georgette bota só aquela figurinha, né? E as meninas já sabem que a tia Georgette mandou um beijinho. A gente coloca assim a mãozinha, sabe que tá tudo bem. Houve uma linguagem? Claro que houve uma linguagem. Essa linguagem não foi escrita e nem também foi falada, foi através de uma imagem. Mas a comunicação, ela foi feita, tá? Nós vimos na aula anterior, né, que algumas imagens são utilizadas para transmitir uma comunicação. É proibido fumar. Então, se você vê aquela imagem ali, você já sabe que você não pode fumar.
silêncio, você sabe que aquele local ali é um local que você precisa fazer silêncio. Houve palavra? Não. Houve apenas uma imagem, mas a comunicação, ela foi feita. O que é a língua? É o código de comunicação formada de sinais chamados letras e palavras. No Brasil, a língua que falamos é o português, imposta pelos portugueses durante a colonização, tá? Então, nós herdamos, né, dos portugueses essa língua, tá? A língua. Bom, aí depois vem expressando ideias, né? A professora Georgette vai pular essa parte, tá? Quem sabe no futuro estaremos fazendo esse trabalhinho, quem sabe num futuro ou mesmo numa avaliação. Aí lá vem as letras, aí nós temos aí uma tirinha, né? E nessa tirinha tem a professora e nós temos quem? O Chico Bento. E a professora fala: Chico Bento, nota 10. E ele, né, falou, né, o quê? Rosinha, nota 100. E ele, né, não precisou falar nada, mas a sua expressão do rosto demonstra alguma coisa que ele sentiu. Medo, raiva, espanto, alegria. Bom, quem são os personagens da história? A professora, Chico Bento e quem? Rosinha. Rosinha. Página 16. Aí vem várias perguntas relacionadas a quem? Relacionadas à tirinha, tá? Então, a tirinha também é uma história em quadrinhos. Geralmente a tirinha, ela é feita com apenas alguns quadradinhos, 3, 5, né? E sempre a tirinha, ela traz um humor, algo engraçado. Então, a página 16 eu não estarei lendo, porque é a interpretação da tirinha. Tudo tem que ser respondido de acordo com a tirinha, tá? Só a questão de número 8, que ela é pessoal. Página 17. Agora sim, nós vamos entrar numa parte aí da gramática. O que você observou? Nós observamos que as palavras, elas podem expressar emoções, podem expressar sentimentos. Sentimentos como o quê? Alegria, tristeza, surpresa, medo, entusiasmo e etc, tá? Esses sentimentos, eles pertencem a uma classe chamada interjeição, que geralmente vem acompanhado de um ponto de exclamação. Às vezes, as emoções e sentimentos podem ser expressos por um grupo de palavras. Nesse caso, recebe o nome de locução interjetiva, tá? Quando é formada de mais de uma palavra. Bom, se eu falar, cuidado! Isso aí é uma interjeição. Eu estou expressando, tá, um sentimento. Se eu falar, oba, nota 10, esse oba é uma interjeição que está expressando uma alegria. Ai, machuquei meu dedo. É uma interjeição que está expressando uma dor. Leia a anedota abaixo. Barulho de sirene. Nossa, que barulho é esse? Entram 2 enfermeiros e 3 pacientes gemendo. O médico se espanta. Meu Deus, vocês não iam buscar só um paciente? O primeiro enfermeiro responde, claro que sim, doutor. Ué, então quem são outros 2? O segundo enfermeiro explica. Foi mal, doutor. Os 2 atropelamos no caminho. Olha que misericórdia, né? Então aí nós temos algumas palavras que estão em destaque. Nossa, meu Deus, claro que sim, ué e foi mal. São interjeição ou uma locução interjetiva, tá? Que todas duas estão expressando algum sentimento.
Então, na letra A, o que vocês vão fazer? Vocês irão separar, as locuções já estão em negritos na amedota, vocês vão separar o que é uma interjeição e o que é uma locução. A locução interjetiva, ela é formada por mais de uma palavra, tá? Tá mamão com açúcar, porque aí já tá destacado. Página 18. Bom, na página 18, nós vamos continuar respondendo, tá? Porque as interjeição, ela expressa uma dor, uma alegria, um espanto, né? Uma admiração, uma surpresa. E você percebeu, as palavras estabelecem uma relação de sentido quando estão contextualizadas. Ela sozinha, ela não vai expressar, né? Ela vai expressar algo, mas dependendo do que ela vem acompanhada, ela vai expressar outra coisa. Por exemplo, se eu falar assim, meu Deus, pode ser o quê? Eu posso, um sentimento, né? Pode ser de medo, pode ser de espanto, pode ser, né, também de alegria. Mas se eu falar, meu Deus, tirei 10. Então, esse meu Deus quer dizer uma locução, tá? Que expressa o quê? Uma surpresa, uma alegria, tá? Meu Deus, ele foi atropelado. Já é uma locução que expressa uma outra, tá? Um outro sentimento, um sentimento de dor, tá? Um sentimento de tristeza. Então vamos lá, dentro da amedota. Nossa, que sentimento expressou, né? Tá expressando esse nossa. Ué, meu Deus, claro que sim, foi mal. Na dúvida, olhe a página 19, que na página 19 já vem dizendo que cada uma interjeição ou cada uma locução expressa. Então, vocês irão fazer a letra B, a letra C, vocês vão substituir as locuções em negrito por interjeição. Não desista, você vai conseguir o que deseja, tá? Então, ela tá dando o quê? Um entusiasmo, coragem, não desista. Preste atenção, cuidado, fiquem atentos, silêncio, que felicidade, viva, oba, mas tem que escrever a frase toda. Em caso de dúvida, vocês consultem a página 19, veja alguns exemplos de locução e de interjeição, ok? Nós vamos parar por aí. Na próxima aula nós damos continuidade, ok? Um beijo no coração de vocês.